presença dele e não compartilhar isso. É como você receber um emprego novo. Você sai falando para todo mundo: olha, o emprego lá é assim, lá eu faço isso, lá eu faço aquilo. Ou você, alguma alegria que você passou durante o dia, você vai sair contando para todo mundo. E não é diferente com a presença de Deus. Então eu gosto muito de pregar o Evangelho, gosto muito de levar a palavra de Deus. E o pastor Mariano e a igreja tem me dado esta honra de trazer as mensagens, a mensagem da cruz, amém? No Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, mude seu pensamento com Deus. Relaxa seu coração. Deixa o Espírito Santo envolver você nesta noite. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, cá estamos na Tua presença, Senhor. Querendo ouvir mais do Teu amor, ouvir, Senhor, das Tuas verdades, Senhor. Compreender o que o Senhor quer para nós nesta noite, Senhor. Ouvir a Tua voz é o nosso propósito nesta noite, Senhor. Te adorar, Senhor, é a nossa alegria, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por falar com a gente. Muito obrigado por estar aqui nesta noite, Senhor. Sinto o Senhor passeando do nosso meio, Senhor. Então, por favor, Senhor, não deixe de tocar em cada um dos meus irmãos quando a palavra estiver sendo ministrada. Eu te peço, Senhor, que não seja eu quem fale, mas que seja o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pode se sentar, meus irmãos, fique à vontade. Aleluia. Assim como nós tínhamos falado na vez passada que eu tinha pregado, trazido a mensagem aqui naquela noite, nós tínhamos falado sobre justificados pela fé. Amém? Creio que os irmãos se recordam um pouco da mensagem. Foi uma mensagem que impactou muito, e muito antes de eu pregar ela já tinha impactado, e creio que deve ter impactado a igreja também. Porque é uma mensagem que você sempre, quando você ouve, tem o antes e o depois que você ouve ela. Muitas coisas mudam dentro do nosso coração e começam a ser transformadas. E hoje eu quero dar continuidade nesta mensagem. Vai ser uma vertente um pouco diferente, mas vai ser envolvida naquilo. Justificado pela fé. Mas hoje nós vamos falar sobre a fé andando. O tema que eu falei, se eu não me lembro qual foi, pastor? Caminhando pela fé. Isso. Mais ou menos, né? E então, eu lembro que eu falei muito sobre ser justificado pela fé, e nós sendo justificados pela fé, como seria, e fiz um desenho na mente de vocês sobre o tribunal de Cristo, como seria. Eu só estou recapitulando para os irmãos lembrarem de como foi. Amém? Mas tudo isso depende de um elemento. Tudo isso depende de um elemento que nós precisamos exercitar, ou nós precisamos entender o que é isso. E nós somos dotados de uma capacidade de fé. Amém? Então, dito isso, eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Está lá em Hebreus 10, a partir do versículo 38. Amém? A minha versão é NVI, vai ser talvez um pouco diferente da versão de vocês, mas os irmãos me acompanham, gentileza. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Continuando no 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova. Repete, por favor, Timóteo. Continua no 11, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 10, 38, Hebreus 10, 39, aí, Hebreus 11, 1. Amém? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois, por meio dela, que os antigos receberam o bom testemunho. E pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que
de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, amém. Só termino, meus irmãos. Então, 3. Então, meus irmãos, lembrando que eu tinha falado que fomos justificados pela fé. Mas o que é fé, então? No versículo 1 aqui do capítulo 11 já fala: ora, a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas esperamos. Então, a fé é uma certeza que não vemos. Assim como o ar que respiramos é uma certeza que ele entra pelas nossas narinas e enche o nosso pulmão, mas não conseguimos ver, mas sentimos. A fé é semelhante a isso. E nós podemos falar que é uma coisa que já habita em nós. A fé faz parte da nossa natureza. Mas existe uma coisa nesse mundo que está sendo muito explorada no nosso meio. E no cotidiano que nós vivemos hoje, a fé é explorada. E a gente pensa assim: não, mas fé a gente encontra na igreja. Fé, quando a gente vai na igreja, as pessoas lá falam de fé, falam que Jesus existe, então nós precisamos de fé. Eu creio que não é bem assim. A fé faz parte da nossa natureza e nós direcionamos para onde nós vamos ter fé. E tudo o que envolve nesse mundo, o príncipe desse século, que eu posso chamar de Satanás, ele nos envolve através de mídias sociais, através de elementos como televisão, como tudo que nos conta uma história envolve você acreditar naquela história. Então vamos supor, nós sabemos que nossa nação, esses tempos atrás, foi dividido em 2 presidentes, amém? Um de um lado da direita e o outro da esquerda, e cada um contava uma história. O da esquerda contava uma história que ele não roubou e que tudo aconteceu, e o da direita contava uma história que aquele é ladrão, eu sou honesto e tudo mais. Entendemos que cada um contava uma história. Entendemos que muitos ouviram essa história e creram nisso e aplicaram fé. Porque quando você escuta uma história, quando você começa a acreditar naquilo que você não viu, quando você está aplicando uma determinada fé. E muitas vezes também, eu tinha uma irmã em Cristo Jesus, e ela acreditava muito nas novelas da Globo. Ela acreditava de que a pessoa ressuscitava ali e falava com os mortos. E ela era irmã da igreja. E ela congregava com a gente. Eu falei: mas irmã, como você pode acreditar nisso? Não, mas como não podemos falar com os mortos? E para onde que eles vão? Mas ela não lia as escrituras. Então eu entendo assim, mas aí ela falava assim: não, mas eu chego naquela casa, eu vejo um vulto lá. Aquela nossa tia que morreu, realmente ela estava por lá, ainda vagando por lá. Eu falei: mas como você pode ver isso? Aí ela falou assim: não, mas eu vejo, e ela contou com detalhes mirabolantes sobre o que ela via. Aí eu falei: mas como pode? E aí a palavra de Deus veio e eu falei assim: Senhor. Eu falei para ela: olha, calma, a fé é uma coisa que existe dentro de nós. E se a gente aplicarmos ela de forma tão convicta, coisas que a gente acredita no nosso ser, algumas coisas se tornam realidades, mas isso se torna maldade. Muitas vezes, quando a gente crê numa coisa e começa a professar, quem já ouviu falar em palavras de positivo? Vamos falar palavras positivas que vai dar bem. Vamos falar aqui: eu vou prosperar o ano que vem, vamos ficar repetindo isso, e o ano que vem a gente vai prosperar. E muitos até contam: não, mas eu prosperei. Muitos falam: não, o Victor prosperou, porque tiveram fé naquilo. Ontem mesmo nós estávamos conversando com alguns irmãos, e eles falaram assim: olha, tinha uma pessoa que não era crente, e ela chegou na frente de uma casa dela e profetizou e falou assim: olha, essa casa aqui vai ser minha, sem ser crente. Eu falei: como pode? E ela simplesmente entrou, fez todo o aparato para conquistar a casa lá, deu sua inscrição, e o cara falou: você não tem nem condições para ter essa casa, seu salário é muito baixo. E para resumir a história, no fim das contas, a casa foi dela, sem ter as mínimas condições, e ela não sendo crente. Então eu entendo que a fé é um poder que Deus nos deu para crer, e está sendo explorada por Satanás para crermos nas coisas que não existem.
para crer na mentira de Satanás, para crer em algumas coisas que Satanás tem pervertido na nossa mente. Tanto, quantas vezes você ouviu que a sua palavra tem poder? Quem aqui já ouviu que a sua palavra tem poder? Olha, toma cuidado, a sua palavra tem poder. Se você falar uma coisa mal, traz maldade para você. Mas se você falar uma coisa boa, traz uma coisa boa para você. Eu creio nisso também. Deus nos dotou. Por que nossa palavra e nossa fé tem poder de mudar as coisas do mundo? Porque a nós, seres humanos, foi dado o governo da terra. Os irmãos estão entendendo até aqui? Quando Deus levantou Adão do pó da terra e criou ele, falou: Adão, agora governe sobre todas as coisas. Então, todas as coisas agora é do governo de Adão. Então, Adão podia colocar o nome nas coisas, podia fazer tudo, porque a terra era dele. Amém? Então, ele era o príncipe naquela época. Ele era o governante da terra. Tudo ele podia mandar. E esse poder foi retirado de assalto por Satanás, quando ofereceu o fruto proibido, quando ofereceu a desobediência, e ele desobedeceu. Então, a partir desse momento, quem era o príncipe daquele século? Satanás, que roubou aquela autoridade que Adão tinha. Agora nós estamos debaixo de uma autoridade maligna, debaixo de uma vida de pecado. Então agora nós estamos destituídos, longe da presença de Deus. Mas quando Jesus veio, morreu na cruz, ele restituiu todas as coisas. E agora tomamos essa autoridade. O próprio Jesus, o próprio Deus comprou. E como que ele comprou? Sacrificando o seu filho. O seu filho era a oferta de troca. Era a oferta daquela autoridade. Olha, eu ofereço o meu filho. E agora, para que você tivesse essa autoridade. Então eu digo a você, você hoje tem toda a autoridade sobre a terra. Amém, Jesus, glória a Deus. Se você não entendeu o quanto isso é poderoso, eu vou repetir. Você tem toda a autoridade sobre a terra. Aleluia. Todas as coisas agora são suas. Todas as coisas que você falar, por isso que a Bíblia fala assim: onde pisar o seu pé, será seu por direito. E não é mentira. Satanás tenta perverter isso, tenta falar daqui, mas se você chegar em algum lugar e falar: Senhor, aqui estou, Satanás bate em retirada, não tem como. As escrituras, você já tem o escrito, você já tem a autoridade. No nome de Jesus você chega, Satanás tem que sair. Não, mas Timóteo, eu sou crente há um ano. Mas eu estou falando para você, meu irmão. Você que é crente há pouco tempo, ou você que é crente antigo, você tem essa autoridade. Você tem essa autorização de chegar em qualquer ambiente, e esse ambiente é seu por direito. Não vou falar assim para você, irmão, que você vai chegar no terreno de alguém e falar: esse terreno é meu. Não é bem assim. Eu falo, espiritualmente você tem esse direito. Satanás não pode contra você. E ele sabe disso. Ele perdeu o espírito, ele perdeu é como se fosse, eu já falo de uso capião, que a pessoa passa muito tempo dentro da casa de alguém e toma aquela terra para ele. Muitos aqui já ouviram, no passado fazia muito isso. Hoje é o sem terra invade lá e fala: não, essa terra aqui é minha. Mas se chegar o dono da terra lá, com a escritura fala assim: pode sair fora, que essa terra é minha. É dessa forma que o diabo age, como um sem terra. Ele chega na terra desabitada, fala: tudo aqui é meu, eu comando aqui. Mas quando chega um crente, dotado deste conhecimento que eu estou passando para vocês aqui agora, dotado deste intelecto, com a fé, que fala assim: não, isso é meu por direito, isso é meu por direito. Esta é a fé verdadeira, essa é a fé que devemos ter. Porque ter fé errado, irmãos, nos faz crer errado, nos faz viver errado e andar errantes, mesmo sendo crentes. Por mais que você seja crente, mas acredita em contos da carochinha, não acredita nas verdadeiras escrituras, no que a palavra te diz, isso torna você uma pessoa que não tomou posse de uma coisa que é sua. É a mesma coisa que você andar debaixo do braço
uma proposta com escrito dizendo: olha, você é o cara mais rico do mundo, mas você não sabe, porque você nunca abriu essa proposta. Você nunca abriu este livro para falar assim: olha, eu sou a pessoa mais rica do mundo, eu sou filho de Deus, eu tenho posse sobre todas essas coisas, as coisas espirituais foram dadas a nós. Se você for no Velho Testamento, o próprio Deus faz inúmeras promessas para o povo de Israel. Olha, os seus gados serão fartos, as suas terras serão fartas, vocês terão tudo sobre a terra. Tudo que tem na terra é de vocês por direito. Israel recebeu, até hoje, se vocês for ver, Israel é próspero numa terra recebida, próximo ao deserto, numa terra que, na nossa concepção, nós somos mais ricos que ele em terras, porque nossas terras são bem mais produtivas, são bem mais agradáveis, o clima é melhor, mas Israel é próspero lá. E pasmem, todas as nações querem tomar a terra deles, porque foi promessa de Deus. Todo mundo quer aquela terra, porque é promessa de Deus. E tudo é deles. Mas agora vem uma promessa para nós, que não somos israelitas, não somos judeus, somos os gentios, como a Bíblia diz. Agora vem uma promessa sobre nossa vida. Nós temos todas as coisas no reino espiritual. Todas as coisas agora são nossas. E o que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando você toma essa autoridade e entende que todas as coisas são nossas no reino espiritual, você fala: tipo, mas eu vivo no reino físico, como que eu posso aproveitar disso que você está falando, que no reino espiritual eu tenho várias coisas? Como que eu posso aproveitar de tudo isso? Como que eu posso palpar isso tudo? Eu digo para vocês que o reino espiritual é o reino real. O reino físico que a gente vive aqui, esse reino é perecível, é passageiro, vai acabar, já tem um tempo final. Você que talvez não acredita nas escrituras, mas você anda e vê que essa terra vai acabar. Você vê pelas notícias que um dia vai vir um aquecimento global, vai acontecer alguma coisa, a terceira guerra vai explodir, alguma coisa vai acontecer, mas as escrituras já falam que essa terra vai acabar. Mas o que é real vai permanecer. O que é espiritual vai permanecer. Então, quando eu digo para você, se você não está vendo algo, e se você a repreende, fala: olha, eu não estou vendo, mas estou sentindo, esse ambiente não está agradável, está estranho aqui, eu repreendo em nome de Jesus, Satanás sai de retirada, isso vai acontecer. Assim como você vê um enfermo, como a irmã citou aqui, a nossa amiga dela que vem nos visitar, está com um filhinho enfermo. Nós, como servos de Deus, temos autoridade de expulsar essa enfermidade. Nós temos a autoridade. Não, eu sou crente há pouco tempo. Não interessa, meu irmão. Você tem autoridade a partir do momento que você tem fé, que você acredita que todas as coisas obedecem ao seu comando, à sua voz de comando. Você sabe que você pode expulsar demônios, que você pode expulsar uma enfermidade e ela vai sair. Ah, não, mas precisa de dom de cura. Meu irmão, executa, faça. A palavra diz, em que nós vamos ler daqui a pouco, o tanto de coisa que o pessoal do passado fez. Vamos lá. A partir do versículo 3, no versículo 4 agora, irmão. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a de Caim. E pela fé foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam,
construir uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar onde mais tarde receberia por herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Lá no final, no 32, o que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento da promessa. Fecharam a boca do leão, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha. Repuseram em fuga exércitos e estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram a volta dos seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram a zombaria, os açoites, e outros ainda foram açoitados e colocados na prisão. Amém. Só até aqui, meus irmãos. Só para você ver o exemplo dos heróis da fé. No passado, eles tiveram fé de reconhecer Deus. O próprio Abraão ouviu a voz de Deus e saiu da sua terra e foi até um lugar que ele nem conhecia. Ele viveu como um estrangeiro em uma terra que ele nem sabia, mas pela fé. E olha que diz no último versículo do capítulo 11: todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Glória a Deus. Os camaradas viveram pela fé. Viram coisas que jamais, talvez, nós vamos ver. E olha só, eles nem tinham o Espírito Santo habitando neles. Eles viveram apenas pelo comando, por algo que Deus falou. Para você ter uma ideia, Noé, quando recebeu as instruções para construir a arca, ele demorou aproximadamente, alguns historiadores falam, 120 anos para concluir a arca. Por 120 anos você ouviu uma voz. E trabalhou por 120 anos por causa daquele comando. Quantos de nós, todos os dias do culto, quer ouvir a voz de Deus? Não, Senhor, dá uma instrução aí. Fala o que eu tenho que fazer amanhã. Não, porque assim, amém, irmãos, é louvado. Mas será que se Deus desse a instrução você obedecer por 120 anos? Será que por uma voz que Deus falou assim, olha, faça isso, você ia obedecer? Então, pela fé, essas pessoas viveram extraordinário. Pessoas como Moisés viram o mar se abrindo pela fé. Viram os muros de Jericó caindo pela fé. Aleluia. Por um comando que o Senhor Deus falou para eles, eles acreditaram. Mas você fala assim, Timóteo, não vamos ver mar abrindo. Eu creio que não. Eu creio que talvez hoje você não vai ver o mar abrindo. Mas você pensa que você é um crente que não vê coisas e isso não acontece? Em alguns lugares da África tem pessoas passando fome, passando necessidades. E lá alguns missionários contam as histórias extraordinárias ainda hoje acontecendo. Teve uma missionária na internet que ela chegou a falar assim, olha, lá eu vejo curas e milagres acontecendo. Lá você vê mortos ressuscitando. Lá você vê paralíticos andando. Como se fosse num culto normal. No culto normal as pessoas são curadas de curas
normais. Ah, não, eu estou com um câncer, vou ser curado. Isso é as curas normais dele. As ressuscitações são as coisas mais extraordinárias. Mas fala, mas isso existe? Mas não existe ainda hoje. Mas por quê? Por que eles estão recebendo e nós não? Um fato simples. Se você tem uma dor de cabeça aqui em Campo Grande, você vai numa farmácia que pelo menos essa rua tem 5, vai lá e compra um remédio e sua dor de cabeça em meia hora passa. Se você tem uma dor de barriga, compra um remédio. Se você tem alguma coisa mais grave, tem um UPA que, por mais demorado que seja, nos atende. Qualquer doença que você tiver, você tem uma assistência imediata médica. Isso não é ruim. É a globalização, é o capitalismo, as coisas crescendo. Mas essas pessoas que estão lá na África, eles não têm. Se eles têm uma dor de cabeça, eles falam assim, vamos na igreja orar, que a dor de cabeça vai passar. O básico, a dor de cabeça passa. Se eles têm uma dor de barriga, vamos na igreja orar. Os cultos demoram 5 horas para acabar. Os cultos, você vê os missionários chegando e a festa começa a quilômetros. Eles acompanhando o carro como se fosse o presidente da república, sei lá, como se fosse o Neymar chegando. Os missionários chegam e são ovacionados. Os cânticos, se você ouvir só pela internet, já te arrepiam por inteiro. Como eles se movem em fé, as coisas acontecem pela fé. Lá não existe meio crente. Ou você é, ou a bruxaria te mata. Lá os bruxos flutuam, fazem as coisas, parecem até outro planeta. E você fala assim, não, Timóteo, mas isso não acontece. Bom, eu vivi numa época onde os milagres aconteciam todos os dias na igreja. Eu vi essas coisas acontecendo quando eu era moleque. Quando eu era muito pequeno, as coisas aconteciam dentro da igreja e nós não assistimos o culto, mas éramos terríveis com os nossos pais. Mas quando chegava a fila dos milagres, nós corríamos para dentro da igreja e lá vinha aquele paralítico ali. Eu acho que não era nada não. Nós começávamos a cutucar o outro, não era nada não, e ele entrava. Ou aquele irmão não vai sair da cadeira de roda não, e ele sabia. E nós ficávamos assim, conversando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nós víamos essas coisas. E hoje, eu desejo que esse tempo volte, mas a nossa fé precisa ser exercitada. Eu creio que a fé é como um exercício que você pode praticar todos os dias. Tem uma dor de cabeça, escolha orar. Fala, Senhor, talvez essa é a primeira oportunidade que eu tenho de exercitar minha fé. O irmão Timóteo falou lá que se orar, a dor de cabeça vai passar. Ah, não passou da primeira vez, tenta dar outra. Ah, meu filho está com dor de barriga, tenta orar. Tenta buscar o Senhor com convicção. Expor as suas necessidades a Ele. A fé é uma ferramenta fundamental para a igreja. A fé é uma ferramenta fundamental para o crente. O crente não vai alcançar o galardão, não vai alcançar a remissão, não vai alcançar muitas coisas sem a fé. O crente pode até ser salvo, mas quando você não crê no Deus que está passeando no meio de nós, muito provavelmente você não vai conhecer. Aqui a Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. Minha alma não tem prazer nele se ele recuar. Nós, porém, não somos os que recuam. Então eu estou declarando aqui para vocês, nós não somos os que recuamos perante as coisas que estão acontecendo. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas na minha caminhada com Deus, dúvidas bateram na minha porta. E eu sou filho de crente. Quando eu comecei a minha caminhada com Deus, a primeira dúvida era querer saber se Deus realmente existia, como meus pais falavam. Meus pais perdiam madrugadas orando a um Deus que eu nunca tinha visto. Eu sou filho de crente. Mas um dia eu questionei o Senhor. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor existe, eu faço uma prova de fé. Eu quero saber. Fala comigo. Fala comigo. Seja sincero com Deus. Não há nada mais intrigante de que você passar 20 anos na igreja, nunca ter falado com Deus, nunca ter ouvido a voz dele,
Nunca ter sentido algo que impactasse, que embrulhasse o seu estômago e falasse assim: ah, é o Senhor que está aqui. Não há nada mais terrível do que você viver uma vida inteira falando assim: eu sirvo ao Senhor. E as pessoas falam assim: mas você não vê. E me perguntavam assim: por que você é crente? Ah, porque ser crente é bom. E um dia eu me impactei com essa resposta. Eu falei: por que ser crente é bom, rapaz? Se alguém me perguntar que ser crente, eu vou chegar de voadora nas ideias dele. Vou derrubar ele por dentro. Eu tenho que falar o quanto é bom ser crente. O quanto Jesus me resgatou. O quanto é impactante a minha vida. O quanto é preciosa a minha vida. O quanto Deus caminha comigo. Você caminha sozinho? Eu não, eu caminho com Cristo. Você fala sozinho? Não, eu falo com Ele. Ele me responde. Contar os seus testemunhos. O salmista Davi fala assim: eu contarei e cantarei dos teus feitos e das tuas obras. Eu contarei e cantarei dos teus feitos. O que você tem cantado que Jesus fez por você? Qual o seu testemunho? Como você tem experiências com Deus? Começa a falar assim: Senhor, aquele irmão lá falou que tem experiências. Eu não falo porque é uma inveja, irmão, mas assim, começa a ter esse comichão. Eu também quero ter. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele anda contigo e eu não posso? Por que ele faz e eu não faço? Começa a reparar nos grandes homens de Deus dessa nação e fala assim: aquele camarada era um homem como eu, mas agora ele ora e faz milagres. Por que ele tem? Começa a se incomodar, a se impactar e fala assim: Senhor, não, eu vivo pela fé. Eu tenho que começar a aprender a saber o que é viver pela fé. Começar a andar com o Senhor e participar dessas experiências. Eu tenho testemunhos para contar para os irmãos. Eu tenho algumas coisas, mas eu quero que você carregue isso no seu coração. Eu quero que você transmita essa verdade. Eu quero que você se move nesta noite, comece a meditar o que eu tenho feito para exercitar a minha fé. Eu posso dizer que a fé é como um músculo que se você não exercitar, você não aprende. A fé é como você dar um passo em meio ao precipício e saber que Deus vai colocar o chão embaixo. É como você caminhar e falar assim: não, eu não sei o que está acontecendo, mas se o Senhor falou que vai acontecer. É por umas simples palavras. Assim como o próprio Deus levou um profeta, meu Deus, os irmãos me perdoem se eu esqueci o nome do profeta, mas levou um profeta diante de um vale de ossos secos. Se não me engano, Ezequiel. Oi? Ezequiel. Obrigado, irmão. Levou esse profeta Ezequiel na frente de um vale de ossos secos e falou assim: pode esses ossos reviverem? Ezequiel falou: eu não sei de nada, Senhor, o Senhor que sabe. Então, Ezequiel, então fale que ele vive. O que eu vou falar, Senhor? Fale, viva ossos, ressuscita ossos. Assim somos nós. Nós temos um poder absurdo que é a fé. Nós temos um poder absurdo que é a nossa fala, a nossa declaração. Pela nossa voz, reinos são destruídos e reinos são levantados. Pela nossa declaração da verdade, coisas são destruídas. Quando você professa mentiras, inveja, engano, a própria palavra diz que isso contamina o mundo, isso gera pecado, isso gera destruição. Olha o tamanho do poder que você tem de destruir. Mas agora eu estou te falando que você tem o poder de construir. Então você pode exercitar isso. Olha, hoje eu vou construir algo no reino espiritual. Se hoje eu falei palavrão e falei mal de muitas pessoas, hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou ver que isso vai resolver a minha vida. Eu vou começar a construir este reino. Eu vou começar a construir pela fé. Pela fé, você tem um dom. Só que agora a sua preocupação, e eu quero que você se preocupe com isso. Se você sabe que você tem esse poder, não é só palavra de positivismo. Ah, vou receber 10 mil, vou receber 10 mil reais. E pronto, vai acontecer. Não, não é isso. Fala assim, fala que nem o profeta. Senhor, eu não sei o que falar. Pode esses ossos viver? Eu não sei, Senhor, é o Senhor que sabe. Eu tenho esse poder de falar e ressuscitar, mas eu não sei, Senhor, é o Senhor que sabe. Pode esses ossos viver? Senhor, é o Senhor que sabe.
Então eu quero que a sua preocupação hoje é ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque a minha justiça é como um trapo de imundícia. A minha bondade é muito relativa, porque eu não sei o que é bom e o que é mal. Então ouvir a voz de Deus e professar o que Ele faz, e professar o que Ele quer, essa é a experiência real do crente. Viva pela fé. Viva constante pela fé. Se incomode de não viver pela fé. Cria uma expectativa, cria um comichão dentro de você. Acorda de manhã e fala, não, hoje eu quero ter uma experiência radical com Deus. Acorda de manhã com sangue nos olhos, hoje eu quero ter uma experiência radical, eu quero ver o sobrenatural. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo para te mostrar. Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar algo diferente. Eu tenho certeza que se você começar a provocar, Senhor, eu quero que minha fé seja aumentada. Eu quero ter a ousadia de chegar no meio da rua e orar com um paralítico e ele ser curado. Porque eu sou crente. Eu não sou pouca coisa não. Eu sou filho do rei, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu não posso andar como se eu não fosse nada, como se eu não fosse alguém normal que só aceitou Jesus. Não, eu só aceitei Jesus. O que você vai fazer agora? Não, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. E é bom isso? O irmão falou lá que é bom ir para o céu. Não vive dessa forma. Você é um crente. Você aceitou Jesus. Você agora é filho do rei. Você agora tem posse sobre todas as coisas espirituais. Você agora domina. Satanás, tenha certeza que Satanás tem medo de você. Ele não atravessa o seu caminho. Para você ter uma ideia, ele reúne centros e centros de macumbaria para fazer uma obra contra você, e centros de macumbaria são derrubados sem sequer você orar. Aleluia. Tamanho poder que você tem, só porque você aceitou Jesus. Só que eu estou falando para vocês agora que vocês têm poder ainda maior de construir algo espiritual para a sua família, para os seus entes, para a sua casa, para a sua empresa, para os seus negócios. Amém? Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Amém. Irmãos, Glória a Deus. recebam essa palavra no seu coração. Que hoje mude uma chave dentro de vocês, e entendendo que a fé pode mover coisas sobrenaturais na sua vida e na vida da sua igreja, na vida da sua casa. Queridos, eu vou se colocar de pé.